Fala galera, aqui é o Jean Cunha. Se você ainda não conhece o canal, se inscreve, deixa o like. A gente passa aqui conteúdo para você sobre investimento, sobre bolsa de valores, sobre mindset, desenvolvimento pessoal que no longo prazo vai acabar te gerando mais riqueza e você vai ter uma vida um pouco mais tranquila e principalmente o que eu prego aqui é tranquilidade financeira acima de tudo. Se você quiser algumas sacadas rápidas e até mesmo fazer perguntas, me segue lá no Insta, @jeancunha.oficial. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o comportamento de manada. Mas o que é o comportamento de manada? Quando você começa a investir e você começa a falar isso para as pessoas ou até você começa a pesquisar mais sobre investimento, você começa a buscar mais fontes, isso naturalmente, isso não só de investimento, mas quando você começa alguma atividade nova, começa a se comprometer com alguma coisa, você vai buscar a opinião de outras pessoas e mais informações. Isso, principalmente nos investimentos, acaba gerando um comportamento ao qual você vai querer se adequar às opiniões ou às informações que você mais recebe. Eu vou exemplificar para vocês. Se você quer investir em um certo ativo e coloca lá Tesouro Direto e você acaba pesquisando isso bastante no YouTube, você acaba lendo muito sobre Tesouro Direto e você acaba vendo as notícias, você vai ter acesso ao que a maioria das pessoas estão fazendo. Eu usei um exemplo muito básico aqui que é o Tesouro. Hoje a gente está no momento de taxa de juros baixa, então muitas pessoas estão saindo da renda fixa, estão indo para a renda variável, porque hoje faz mais sentido você tomar muito mais risco, porque em comparação com o CDI, o risco ele acaba valendo a pena, porque o CDI está muito baixo hoje. Então você vai ver muita gente saindo da renda fixa e entrando para a renda variável. Conforme você vai aprendendo mais sobre investimentos, você vai pesquisando mais informações, você vai ser natural, isso vai gerar para você uma gama de informações. Uma vez que você tem uma gama de informações, você vai ter mais tendência a concordar com essas informações ou ter um viés de confirmação para você tomar suas decisões. Isso acaba gerando o famoso efeito manada. Você vê muitas pessoas tomando uma determinada ação e mesmo que você não acredite muito nessa ação, você acaba fazendo pelo fear of missing out, o medo de ficar de fora disso. Você vai ver todo mundo fazendo, então a tendência do ser humano, que é um animal coletivo, você vai psicologicamente querer tomar a mesma decisão do que o maior número de pessoas. Tá bom, tudo bem, isso é um comportamento do ser humano, é um comportamento da nossa fisiologia e até da nossa psicologia. E por que isso influencia de uma maneira direta nos seus investimentos? Porque quando a gente está falando de investimento e patrimônio, a gente geralmente fala em abundância de recursos, em sobra de recursos, em dinheiro que também tem o sinônimo de status, que também tem o sinônimo de tranquilidade, que também tem o sinônimo de segurança. O dinheiro engloba tudo isso. Então, se você acaba vendo muitas pessoas tomando uma ação que potencialmente pode gerar para você todo esse tipo de sentimentos, as suas emoções vão acabar falando mais alto, você vai acabar fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo, mesmo sem fundamentos de estudo, fundamentos pautados em matemática, em teorias, que você, conforme você vai aprendendo sobre investimentos, você tem que aprender essa parte teórica para você entender como a coisa funciona, como você vai conseguir tomar melhores decisões nas suas estratégias financeiras. Então é por isso que geralmente esse comportamento acontece, ele é chamado de comportamento de manada. Então, o comportamento de manada, ele acontece quase todas as vezes que você vai investir, vai colocar dinheiro considerável em jogo, porque o seu psicológico ele vai falar mais alto por causa de todos aqueles motivos fisiológicos que eu expliquei agora há pouco. E por que, cara, que você não pode ter comportamento de manada ou porque você tem que tomar cuidado em relação ao comportamento de manada com seus investimentos? Quando você começa a estudar sério investimentos, você não estudar pouquinho, não estudar só uma vez por semana, você começa a estudar bastante para tentar aumentar a sua curva de aprendizado e você começa a entender como funciona a parada, a parte mais teórica de contas mesmo, e você vai entendendo que a numeração, a tese de investimento, a sua estratégia, por mais teórica que ela seja, talvez ela só faça sentido para você.
e para os seus estudos. Isso não necessariamente vai se traduzir no que o mercado esteja pensando no momento. Isso geralmente acontece muito na renda variável, porque às vezes você está investindo sobre uma tese, talvez o buy and hold ou talvez um swing trade, e você acaba tomando as decisões, né, de investimento, de alocação de ativo baseado no que você está seguindo no momento. E o mercado ele pode estar tendo uma visão totalmente diferente do que você está tendo e acabar entrando em conflito. Então talvez quando o mercado vai estar vendendo, você esteja comprando, e quando o mercado esteja comprando, você esteja vendendo. Isso é muito sutil e acaba acontecendo quando você faz o gerenciamento de ativos de uma forma um pouco mais passiva, porque você não vai precisar ficar mexendo tanto tempo nos ativos. Então você vai ter a tendência talvez de desenvolver uma tese maior, de um tempo maior, talvez um longo prazo, enquanto o mercado está pensando só no curto prazo. E isso pode gerar um conflito no que você realmente quer fazer de acordo com o seu estudo e o que o mercado está pensando. E na maioria das vezes, o que acontece? Por que a maioria das pessoas não são ricas com investimentos financeiros, com ativos financeiros? Elas acabam colocando e vão tirando, vão tomando decisões erradas, às vezes o capital começa a reduzir e eles vão saindo, e não tem longo prazo para essas pessoas. Se você não sabe gerenciar o seu risco, você não tem longo prazo, porque você vai ficar nos 2 anos, nos 3 anos, na zona de arrebentação, que é quando você acaba estando entre começar a ver capital sendo gerado a partir dos seus investimentos e a zona em que você só está aportando ali, que parece que o seu dinheiro não cresce muito porque os juros exponenciais, os juros compostos, eles não começaram a fazer ainda seus efeitos. Isso geralmente leva de 3, 4 a 5 anos. Quando você passa esse range, digamos assim, teórico, fica mais tranquilo de você tomar esse tipo de decisão. Você começa a ver mais o seu capital trabalhando para você, ao invés de você trabalhando lá e aportando capital todo mês, toda semana, como você prefere na forma de investir. E o que são essas manadices? O que é o comportamento de manada quando a gente está falando aí de investimento, de vida real, de bolsa de valores? Eu vou exemplificar aqui 3 dessas que não são todas, mas são algumas bem importantes, que na sua jornada financeira, se você não ficar muito ligado nisso aí, você pode tomar algumas decisões erradas. O primeiro exemplo é o famoso comprar no topo e vender no fundo. Você comprar na alta e vender na baixa. Geralmente, quando você começa a estudar a bolsa de valores, quando você entra na renda variável, você vê que tecnicamente, matematicamente, você teria que comprar ações num preço baixo, um preço que você acha que está em oferta, um preço que está descontado, e vender ele no preço justo, ou preço que seria o ideal, ou que talvez o mercado super precificou. Então você ganha entre esses 2 preços, o preço de compra e o preço de venda. Mas na vida real, quando a gente está falando de investimento, pessoa física e acúmulo de patrimônio, você tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque a gente está falando de você alocar patrimônio, recurso que você construiu com o seu trabalho, que talvez é 100% do recurso que você construiu na sua vida. Então você acaba gerando um receio, um risco, você acaba operando com bastante risco. E quando você vê uma ação ou seu patrimônio inteiro despencar 40%, como foi agora na crise do Corona Crash, é muito difícil você psicologicamente manter a sua tese de investimento e não se desfazer dele com medo de perder mais, de entrar na bancarrota, de chegar ao zero. Porém, são nessas oportunidades que você pode achar bons ativos, você pode achar boas oportunidades para você aumentar o seu capital dentro da bolsa. Porque quando a gente está falando de grandes crises, a tendência é que a bolsa perca seu valor e as pessoas vão procurar algo mais sólido, geralmente moedas, geralmente ouro também. Então a bolsa ela tende nessas crises a despencar e gerar algumas oportunidades de compra. E no longo prazo, essas oportunidades elas podem gerar uma diferença entre um patrimônio de 7 e um de 8 dígitos. Então elas são importantes, você tem que saber gerenciar.
Se você compra quando todo mundo está comprando, você geralmente tende a comprar mais caro. Quando as pessoas estão mais eufóricas, então a tendência é a precificação subir e você vai vender quando todo mundo está com medo, todo mundo está apreensivo de perder mais. Então, nessas oportunidades, você tem que conseguir controlar o seu emocional, operar com o dinheiro que você pode perder, e não ceder à pressão da manada. Outro exemplo de fazer o que todo mundo está fazendo e seguir um comportamento de manada é você comprar a empresa que está todo mundo falando, é uma empresa que está tentando um turnaround, uma empresa que está quebrada, mas todo mundo diz que agora é a boa do momento. Cara, se você fizer isso sem o estudo de risco necessário que existe para você realmente ter um ganho exponencial de acordo com o risco que você está correndo, você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Porque a tendência é que mais da metade, talvez 70%, 85% das empresas que estão fazendo turnaround, elas não vão vingar nos próximos 5 anos. Então é um pouco mais complicado, exige um pouquinho mais de planejamento. Por mais que você queira pegar grandes oportunidades, se você fizer sem gerenciar o seu risco e colocar dinheiro que você não pode perder porque está todo mundo fazendo, você vai acabar comprometendo o seu patrimônio financeiro ao longo prazo. Um outro comportamento de manada que aí a gente já chama de manada 2 é quando você vende porque o PL está alto. Por que eu chamo de manada 2? Porque se você sabe que o PL está alto, você começou a estudar pelo menos o básico do básico para você começar a investir em ação, para você começar a alocar seu patrimônio e construir isso ao longo do tempo. E quando você começa a estudar sobre valuation, sobre fluxo de caixa descontado, você vê que o PL alto, geralmente ele indica que uma empresa está super precificada, ela não vai chegar naquele lucro esperado tão cedo. E quando você começa a ver PLs altos, você acaba se assustando e vende a empresa talvez muito cedo. Porque não necessariamente um PL alto ele vai indicar que uma empresa está super precificada e não vai atingir aquele resultado. A gente tem empresas, casos na bolsa, como a Ambev, por exemplo, que o PL está alto há muitos anos. Porém, a empresa sempre gerou valor ao acionista, tanto na forma de dividendos, mas principalmente na forma de crescimento. Então, se você está operando ali com o seu portfólio, está gerenciando o seu risco, quando você vê uma empresa com PL muito alta, demora um pouquinho mais para analisar ela, para vender ela, talvez não pegar aquela oportunidade ali de lucro e ganho momentâneo, que pode ser que ela vire muito mais. A gente não recomenda ativos, eu não posso recomendar ativos aqui para você por causa de normas da CVM, porém as estratégias, quando você olha de uma forma de portfólio, elas começam a fazer muito mais sentido e você acaba analisando seus investimentos, como um fundo de investimento, como uma cesta com os vários ativos mesmo, e aí acaba num todo, talvez uma estratégia que não faria muito sentido ela isolada, mas dentro do seu portfólio começar a fazer sentido. Então uma outra manadice que é de nível 2 já, se você entende um pouquinho mais, você vai tender a fazer, e aí você vai se policiar, que é vender quando o PL está alto. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, façam perguntas, interajam conosco, porque a gente quer gerar aqui conteúdo que vai realmente passar isso tudo para você, que você vai começar a entender mais sobre investimento de pessoa física, acúmulo de patrimônio ao longo dos anos, o mindset necessário, o desenvolvimento, porque conforme você começa a estudar é tudo muito eufórico, é tudo muito novidade, mas quando você passa alguns anos, algum tempo fazendo isso, você entende que o acúmulo de patrimônio ele é uma gestão passiva, funciona mais como uma gestão de recursos do que como um investimento só em ativos financeiros. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo.